isso que eu falei agora, vocês não estranhem, não é problema de, sim, Alzheimer mesmo, é isso, só para gravar. Só um pouquinho. Então, a gente vai fazer as preces iniciais, daí a gente vai... Nossa, deixa eu fazer um negócio aqui. Aí a gente vai ficar uns minutos em silêncio, mas a gente vai ficar uns minutos em silêncio, deixando que as preces permeiem esses minutos de silêncio, né? Então, a gente invocou a presença de Guru Rinpoche, a gente fez o voto de refúgio, então a gente pode relaxar completamente, relaxar existencialmente, como diz o Alan Wallace, quando a gente toma refúgio, a gente relaxa existencialmente, porque se a gente toma refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha, o que de ruim pode acontecer com a gente? Né? O que será que a gente pode perder que vai ser problema para nós, né? Então a gente pode relaxar existencialmente. E daí a gente vai ter renovado também o nosso voto de Bodhicitta, então a gente repousa no silêncio permeado por essas qualidades. Tá bom, Chuchus? Vamos lá. Como a gente faz uma vez em português e duas vezes em tibetano? Desculpa, eu estou atrapalhada aqui um pouquinho. Mas é primeiro em português. Uma vez em português e duas vezes em tibetano, cada prece. Hum. Na fronteira noroeste do país de origem, no coração de pólen de uma flor de lótus, você obteve o mais excelente e maravilhoso Siddhi. Renomado como aquele que nasceu do lótus, você está cercado por um vasto séquito de dakinis. Enquanto pratico seguindo seus passos, rogo que se aproxime para conceder suas bênçãos. Ó Guru Pema, conceda-me os Siddhis. Ojem Ujino Jansan Pema Gesar Numpola Yatsen Chogin Udrunye Pema June Shesuda Cordo Cadro Mampecor Chechi Chesuda Gruchi Jinji Lapchi Sheksu So Guru Pema Siddhi Om Orjin Yuji Nujansan Pema Gesa Numpola Yatsen Chogi Yodrunye Pema June Shesudra Cordo Cadro Mampecor Chechi Jesu Dagruchi Jinji Lapchi Jesu So Guru Pema Siddhi. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodan Sochi Chodan Wa Janchu Bardu Dani Kapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonamchi Drola Penchi Sanje Druparsho Sanje Chodan Sochi Chodan Janchu Bardu Dani Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonamchi Drola Penchi Sanje Drupash. Agora a gente fica uns minutinhos em silêncio, deixando as preces permearem o silêncio. E também uma sensação de contentamento no silêncio. Só atento ao seu corpo, a respiração, a experiência do refúgio, da conexão com o Guru Rinpoche, cultivo da Bodhicitta, só repousa.
mega baixinho esse sino. Então, Chuchus, essa seria uma boa forma de a gente fazer uma prática, né? Tenha ela o tamanho que tiver, assim, a gente começa com as preces. E daí, eu não sei vocês, mas assim, eu tinha uma sensação um tempo atrás, assim, às vezes ainda tenho, de que, bom, a gente faz as preces, daí termina as preces, daí começa a prática, né? Eu tinha um pouco essa sensação de ser uma coisa sequencial, mas que tinha uma prece é prece, prática é prática, né? Não que a gente vá continuar fazendo as preces dentro da prática, mas a gente não se divorcia completamente do efeito da prece, né? Então a gente faz a prática como se ela tivesse, como se a gente tivesse soprado dentro dela a conexão com o Guru Rinpoche, o voto de refúgio, né? Esse abandonada necessidade de fazer coisas, defender coisas, né? E da motivação de atingir a iluminação. A gente deixa tudo isso entrar na prática. Aí não é mais uma prática de shamatha, basiquinha, assim. É a própria prática da iluminação, né? Como diz o Lama Santen, é a própria prática da iluminação dos Budas. Né? Tudo depende do que a gente deixa permear a prática. E outra coisa que eu acho que é super legal de a gente também perceber é essa sensação de contentamento, de realmente não precisar fazer nada. Tá bom, assim, ficar quietinha, só respirando, só sentindo a respiração, sem pensar em fazer uma prática de shamatha pura, de shamatha pura, ou só procurar manter uma experiência de quietude, assim, de não se mover conforme as aparências, os 5 sentidos continuam surgindo, né? Shamatha pura, não importa bem a prática que a gente vai fazer na sequência, né? Mas a gente podia pensar em levar essas qualidades para a prática, né? Beleza? Então, o Fê, tá ouvindo? Nossa, pensei que tinha. Ele tá tão concentrado, assim, tão impassível, né? Que pareceu que tava congelado, assim, a imagem dele. Tá quase congelado, mas eu vou dar... Quase congelado. Ai, deixa eu pegar o meu leque que eu ganhei da minha amiga. Outra assim. Atenção. Um leque. Dá pra me ouvir agora? Ah, agora dá, Fê. Ah, tava no mudo aqui, eu não vi. Tava no mudo. Então, deixa eu falar uma coisa antes da gente começar o nosso tema de hoje, que é bodhicitta, né? O Gustavo tinha feito uma pergunta. Gustavo tá aí? Tá. Gustavo tinha feito uma pergunta, assim, que, se eu não me engano, era assim, era a diferença entre bolha e paisagem, né, Gus? Gustavo? Oi. Oi. Era isso? Era isso mesmo. Bolha e paisagem, né? Então, isso. Então o Lama Santen, ele usa muitas imagens assim, para nos ajudar, né? Então tem esses 3 termos, na verdade, relacionados que vale a pena a gente relacionar. Um é paisagem e bolha, né? Então sempre que o Lama fala em paisagem, a gente podia pensar que ele está se referindo, de uma forma mais geral, assim, ele está se referindo aos 6 reinos, basicamente, né? Se a gente for notar, a gente pode estar numa paisagem de reino dos deuses. Sabe aquela sensação de que tá tudo bem, a vida tá maravilhosa e que eu mereço que a minha vida seja maravilhosa. Então a gente tem um orgulhão, assim, uma coisa... A gente pode estar nessa paisagem. Não costuma ser muito comum para nós estar nessa paisagem. Em geral, eu não sei vocês, mas na minha experiência, em geral, a gente está no reino dos infernos, ou dos fantasmas famintos, ou dos humanos mesmo. Mas vamos falar um por um, assim. Quando a gente está numa paisagem de reino dos infernos, a gente está tomado pela raiva, ou pela hostilidade, não precisa ser uma fúria, né? Mas uma hostilidade, assim, uma irritação, uma coisa que a gente gostaria de mudar na porrada, assim, né? Daí quando a gente... Bom, então vamos falar primeiro das paisagens. Pode estar numa paisagem assim, de hostilidade com relação ao mundo, né? Ou a gente pode estar numa paisagem de fantasma faminto, de carência. Tipo, você chega num lugar... Ai, será que as pessoas estão gostando de mim? Ai, será que eu estou agradando? Ai, será que eu vou conseguir a atenção das pessoas? Não é necessariamente coisas materiais, sabe? Mas conseguir atenção, aprovação, o amor, né? A energia do outro. O Tenzin Wangyal, ele fala uma coisa super engraçada. Ele fala que a gente é igual o celular procurando rede.
Sabe assim, celular que está o tempo inteiro procurando rede, né, de Wi-Fi, sei lá o que, de internet. A gente é um pouco assim, está sempre procurando rede, né? Procurando alguma coisa que a gente sinta apoio. Então, isso é uma paisagem de fantasmas famintos. Não é só carência de o que eu vou conseguir, será que vão me dar alguma coisa? Não é só materialmente, né? Então, ó, repara isso. Tem a paisagem dos humanos, né? Dos humanos é assim, eu tenho que fazer muitas coisas, eu tenho que... Porque eu desejo muitas coisas, então eu preciso fazer muito esforço para conseguir. Então, depois que eu conseguir isso, eu preciso fazer outra coisa, depois outra coisa, depois outra coisa, até que a gente morre, né? E deixa tudo que a gente se matou para conseguir para trás, né? Porque não sei se vocês sabem, mas a gente não leva quase nada, só leva a mente. Então a gente tem essa relação com as coisas, né? De desejo e apego, assim. Desejar e fazer de tudo para conseguir ou para não perder. Então, a gente pode estar nessa paisagem também. É uma visão de mundo, sabe? Mas não é uma visão de mundo muito... Uma visão de mundo do ponto de vista filosófico, assim. O que eu acho da vida. Não é. É um estado interno, assim, né? É uma paisagem interna. Onde você acha que está? Naquele momento, né? Você pode estar no reino dos animais também. O reino dos animais, ele é um reino da preguiça, né? Da desistência, sabe? Putz, e o Alan Wallace... Bom, eu já tinha ouvido a Tenzin Palmo falar isso também. Que existem várias formas de preguiça. Acho que 3 formas de preguiça. Mas eu não vou... Putz, eu não lembro exatamente todas. Mas eu lembro o seguinte, ó, que é importante. Existe uma preguiça que é a preguiça de você... o Alan Wallace falou de 3, na verdade, no retiro. Preguiça daquela que você se atira no sofá e não levanta nem a pau. Você tá pesado, tem uma coisa de peso, corpo, não, hoje eu não vou levantar daqui nem amarrada, nem que eu cair, eu não vou levantar daqui. Essa preguiça. Tem uma preguiça que é uma falta de energia mesmo, ou porque você, assim, não tá mais conectado com o que você teria que fazer, ou porque você desistiu, você acha que não vai dar certo, ou você acha que não é pra você, esse tipo de preguiça. E tem uma preguiça também, que é a mais desgraçada de todas, que é a preguiça que você faz muitas coisas o tempo inteiro que não tem a menor importância. Tipo, ficar muito tempo no Facebook, ficar muito tempo na novela, ficar muito tempo vendo série, maratona de série. Isso é um tipo de preguiça também. Você faz muitas coisas que não têm o menor significado e deixa de fazer coisas que poderiam ter muito significado, né? A gente, em geral, não vê isso como preguiça. Né? A gente vê como normal, né? Normal. Então, isso é uma paisagem de reino dos animais. Você fica ali, vendo série, você tá lá. É uma paisagem de reino dos animais. Daí, tem a paisagem do reino dos deuses guerreiros, né? Da competição, quando você sente que você tem um oponente, assim. Precisa ser melhor que ele. Então, não são reinos, né? O Lama Santo tem que explicar isso de um jeito tão útil, assim, que eu acho, porque é esse jeito das paisagens, né? Existem os reinos, diz a tradição, né? Tradicionalmente, o budismo diz que existem esses reinos mesmo, né? Mas eles são estados mentais, mesmo os reinos de verdade são estados mentais, né? Que a gente pode experimentar tendo corpos correspondentes a esses estados mentais ou tendo esses mesmos corpíceos aqui, experimentando esses estados mentais. Aí, quando a gente está numa paisagem dessas, surge a bolha. A bolha é quando a nossa energia começa a se mover e começa a gerar uma causalidade dentro daquela paisagem. A gente começa a ter ações correspondentes àquela paisagem. Aí, na bolha, a nossa visão está estreita. A gente não vê que está numa paisagem. Né? A gente não vê que está... Primeiro, a gente não vê que está numa bolha, normalmente. Porque quando a gente vê que está numa bolha, a gente já... Pelo menos está numa bolha maior, né? Do que uma apertada, a gente pelo menos aumenta a bolha, assim, né? A gente pode começar a ter uma noção de que está aprisionada por alguns referenciais daquelas paisagens. Né? Então, essa é a nossa vida. Normalmente é isso aí. Nossa vida no samsara é essa daí. Né? De todos os seres, assim. Por isso que se a gente olhar, é muito legal. Eu passei o link do documentário do Microcosmos. Olhem aquele documentário vendo isso, assim, tentando olhar naqueles bichinhos, assim, que o documentário fica mostrando ali, a realidade estreita deles, assim. Eles morrem por causa disso. Eu tava lá no Enviamão, né?
Aí todo dia eu ia buscar o Lama Laolas para ir pro templo. Tava com função dupla lá, né? Tava de tradutora e de assistente. Então eu ia buscar, ir pro templo, blá, blá, ficava pageando ele o tempo inteiro. E eu, 2 dias seguidos, assim, eu esperando ele lá, e tinha um besouro, desses bem cascudo, assim, mas pequeno, assim, né? Um besourinho, de perna pro ar, se batendo. Aí eu pegava, virava ele de perna pra baixo. Aí ele andava um pouquinho. Aí na outra hora que eu ia buscar o Lama, tava ele lá de perna pro ar, se batendo. Aí toda hora era isso. A vida dele era tentar chegar na parede, tentar subir, daí não conseguia, ele pumba, caia de costas e ficava batendo as pernas. Ele ia morrer ali, ficava batendo a perna até morrer, né? Ou até bater um vento lá, sei lá eu. Mas a vida do bicho era isso. Era uma coisa muito estreita. Por fim, a última que eu resolvi tirar ele do terraço ali, foi que ele tava descendo a escada daí. Aí ele ia até a da escada, puf, caiu no degrau de baixo. Aí ele ficava lá, no degrau de baixo, batendo. Aí depois ter caído já. ficou no degrau de baixo, com um tempão no primeiro degrau, eu acho, né? Aí peguei ele e botei no jardim. Aí também não sei se eu ajudei, se eu atrapalhei a vida do bicho, né? Ele não sabe, mas o fato é que ele ia morrer lá, de bater na perna. Então, assim, mentes muito estreitas e respeitando as proporções, a nossa mente também pode se estreitar muito, dependendo da paisagem onde a gente está. Então, qual que é a saída dessa história, né? Porque ainda bem que tem uma saída para isso, né? A gente não precisa ficar se matando com as paisagens. A saída para isso é a gente procurar se conectar com as mandalas. Então, esse é o terceiro termo que o Lama Santen usa, que é bom a gente relacionar. As mandalas, elas não estão dentro do Sansara. Então, elas não estão restritas a referenciais dos 6 reinos, né? Elas são centradas numa sabedoria do Buda. Então, a gente pode falar da mandala de Cherenzig, mandala da compaixão. Então, no centro das nossas ações, da nossa visão de mundo, está a compaixão. Não está a raiva, não está o desejo, não está a carência. Não tem nada disso, tem a pura compaixão, né? Então, quando o nosso referencial é puramente uma sabedoria, a gente está na mandala daquele Buda, que representa aquela sabedoria. A gente pode estar na mandala de Cherenzig, a gente pode estar na mandala de Padmasambhava, que é a mandala do próprio Buda das 5 sabedorias, né? Já com as 5 sabedorias, igualdade, todas as 5 sabedorias dos Budas. A gente pode estar na mandala de Tara, daquela Buda mãe que acode aonde a gente estiver, né, rapidinho, assim. Então, sempre que a gente está centrado numa sabedoria transcendente dessas, a gente não está mais nas paisagens, está nas mandalas. Então, quando a gente recita o mantra do Guru, ou Mahum Beza Guru Pema Siddhi Hum, né, que o Lama Santen estava tão engraçado no regime da Lomola, que o Lama Santen fazia as preces iniciais, né? Aí terminava a prece budista, ficava faltando. Mahum Beza Guru Pema Siddhi Hum. Parecia que Lama, eu até brinquei com ele, Lama, Mahum Beza Guru Pema Siddhi Hum. Então, quando a gente recita o mantra, seja do Guru Rinpoche ou o mantra do Parajamparamita, né? Gate Gate para Sangate para Gate para Sangate Bodhisattva, a gente, quando recita o mantra, a gente deveria sentir que está indo para a mandala daquele Buda. Então, quando a gente recita o mantra do Guru, a gente deveria se sentir na mandala do Guru Rinpoche, olhando para o mundo com as 5 sabedorias. Quando a gente está na mandala do Prajamparamita, recitando Gate Gate, a gente deveria olhar com o olhar da vacuidade, laser da vacuidade, assim, recitando o mantra, né? Então, essas são as mandalas, o jeito de escapar das paisagens e das visões estreitas que vão, daí, trancar a gente dentro de uma bolha. Mas é lógico que a gente vai ficar 1 segundo numa mandala, cair para uma paisagem. Ficar 5 segundos numa mandala, tomba para outra paisagem. Assim vai indo, né? Mas é muito importante a gente entender que... E não só entender, mas perceber onde a gente está, né? Então, o Lama Santen brinca assim, que a gente pode estar no SEB. Ele fazia essa brincadeira um tempo atrás, era tão engraçado. O praticante, né? O nego fazendo meditação. Pode estar lá no retiro, fazendo meditação, todo arrumadinho, assim, corpão, assim, arrumadinho. Parece que ele está na mandala do Buda Shakyamuni, assim, né? Mas aí você vai ver a mandala do Buda Shakyamuni. Quem foi que falou isso? Não lembro quem foi que falou isso, mas a mandala do Buda Shakyamuni seria a origem de todas as mandalas dessa era, que a gente tem acesso pelos ensinamentos. Não é bonito isso?
A mandala do Buda Shakyamuni, assim. Que olhou para aquilo lá, olhou para tudo e falou, puta, não é isso. Tem que sair, tem que achar saída desse negócio aqui. Não foi o Santaí? Foi um desses deixes, eu acho. Não lembro bem quem foi que falou isso. Mas, putz, qualquer mandala que a gente tiver conexão, qualquer deidade que a gente tiver conexão, qualquer coisa que a gente tiver conexão, a gente pula para dentro, se a gente puder, né? Aí o Lama Santo falava assim, que um praticante pode estar lá, a gente olha de fora e fala, esse cara tá na mandala do Buda Shakyamuni, né? Mas ele pode estar praticando no reino dos deuses. Aí tá pensando assim, eu sou o melhor praticante. Eu acho que essas pessoas todas iam levantar e fazer prostração para mim, né? O cara lá. Olha como eu sou de pleno. Ele não tá nem olhando os outros, assim, como concorrente. Porque quando ele olha para o outro como concorrente, aí é o segundo. Ele pode estar lá praticando na mandala dos deuses guerreiros. Tipo assim, eu não vou me mexer antes do meu vizinho aqui se mexer. A hora que ele desistir da prática, aí eu posso desistir também. Olha como eu tô mais retinho que ele. Fica se comparando, né, com o outro. Aí a pessoa pode estar meditando no reino dos fantasmas famintos. Ai, puxa vida, será que o Lama vai perceber que eu tô meditando bem? Será que ele vai me dar agora atenção, vai me dar o respeito, a consideração que eu mereço, que eu preciso tanto? Ai, Lama, olha pra mim, por favor, Lama, olha pra mim. Então, no reino dos fantasmas dos humanos, eu vou meditar 30 minutos hoje, depois eu vou meditar mais 15, depois mais 15, depois mais 15, porque eu tenho que conseguir essa realização de qualquer jeito, eu preciso conseguir. Será que eu já avancei? Será que não? Ou então no reino dos infernos. A gente pode estar no reino dos infernos, assim, sendo arrastado pelo cabelo por lembranças horríveis, assim, ou com medo que alguma coisa aconteça ali. A pessoa pode estar parada ali, quietinha, pensando assim, nossa, tá todo mundo aqui quieto. Podia bem entrar uma pessoa aqui e matar todo mundo. Porque o reino dos infernos, ele tem relação com medo também, não é só raiva. O Lama Santo fala que raiva é medo. Então a gente pode estar ali morrendo de medo de alguma coisa acontecer com alguém ali, né? Ou então no reino dos animais, a gente tá lá que nem marmota que eles falam. Horas ali, não tá fazendo nada, não tá prestando atenção em nada, não tá fazendo prática nenhuma, mas tá lá, corpão. Então, a gente pode, aqui, todos nós aqui, pode estar cada um numa mandala. Desculpa, cada um numa mandala, pode estar também. Mas pode estar cada um numa paisagem, né? Estando no mesmo lugar. Já chegou o Darcy e ele já vai tomar uma coelhada. Puf, desliga o seu som aí que tá fazendo barulho, criatura. Você tá no aeroporto. Tá no aeroporto? Tô no aeroporto. Ai, fofura. Depois Porto Alegre agora. É Porto Alegre? Porto Alegre. Esse coelho aí é vacuidade. Pode me dar a ver. Esse negócio do coelho, que tem umas amigas que falam que eu sou a Mônica, né? Que eu vivo dando coelhada. Aí eu ganhei de Dia da Criança um coelhinho da Mônica. Eu vi. Lindo. Uma graça. Então tá. Então é isso, amores. Essa diferença de bolha, paisagem, mandala. Então é importante a gente tentar perceber em que bolha ou e como que a gente pode acessar uma mandala, né? Toda vez que a gente troca de olhar, assim, a gente tá olhando para a pessoa com, sei lá, incomodada com alguém. Daí a gente olha bem e fala assim, putz, a pessoa tá, sei lá, vamos supor no retiro, vai. A gente tá sentado do lado de uma pessoa que não para de se mexer. Aí você tá querendo fazer prática lá, tipo a gente tava lá no Viamão, né? 240 pessoas numa sala, alguém se mexe. Tem como? Aí você tá lá tentando fazer alguma coisa, aquelas baitas instruções, assim, agora você foca em quem tá fazendo a prática. Você tá lá tentando fazer alguma coisa e a pessoa do seu lado se mexendo, e mudando de lugar, e senta assim, e senta assado, e mexe na bolsa, e toca o celular, não sei o quê. Aí você, super irritado, tá no reino dos infernos, né? Querendo praticar, querendo matar a pessoa que tá do seu lado, né? Aí, de repente, você olha melhor pra pessoa, assim. Olha pra pessoa, sai da frente, olha pra pessoa. Sai do meio, você, que quer praticar, que quer isso, que quer aquilo. Olha pra pessoa. Aí a pessoa, você pode pensar assim, puta, a pessoa tá morrendo de dor no corpo. O corpo dela não tá ajudando ela a praticar. Ou a mente dela é muito inquieta, ela não consegue ficar parada. Ela não tá lá só para te atrapalhar. Ela também tá tentando fazer a prática, como você, né?
Aí você pode, nesse momento que você troca de olho, troca de óculos, né, para olhar a pessoa, você saiu da bolha e saiu da paisagem. Entrou na mandala do Xerenzinho, por exemplo, né? Então a gente pode fazer esse treino, né? Não de criar uma mandala, sabe? Não criar uma mandala, mas entender que as mandalas elas surgem a partir do nosso olhar. Se a gente consegue dar um olhar de qualquer uma das sabedorias, assim, sabedorias que depois a gente vai... Tem algum lugar que o Lama vai falar assim, sabedorias, a gente vai olhar com calma cada uma. Se não tiver, a gente fala do meu jeito. Tem algum lugar que a gente vai ter chance de falar assim, sabedorias, né? Se a gente trocar o olhar para qualquer uma das sabedorias, a gente escapou das paisagens, né? Fala, maminha. Pode falar. Não, então, você falou de trocar o olhar, né? Me lembrei do Lama Santa uma vez dando uma explicação sobre Metta Bhavana. Uhum. Ele falando, né, que quando você senta e deseja que o outro seja feliz, se afasta do sofrimento, né? Que não é só um olhar de generosidade, mas é uma mudança de ângulo de você mesmo para com o outro. Não é só desejar para o outro, é você deslocando a sua visão também de olhar, né? Agora, Gê, eu não sei se é o caso, porque o conselho de hoje é Bodhicitta, mas você... mas não tem problema, pode falar. Você acabou falando dos reinos e das bolhas e das paisagens, né? E aí me veio uma coisa na cabeça, sem querer pesar, mas assim, eu percebo assim que muita gente, né, muitos de nós, né, a gente tem um sentimento de inadequação com o mundo, né? Principalmente as pessoas que começam a tentar se autoconhecer e tal, já tem aquela pegada de não estar muito adequado com o mundo usual, assim, né? Uhum. Aí você estava falando... Isso é fato. Isso é um fato, É fato. Essa inadequação, e eu também me lembrei, não sei se você lembra, numa prática sua, muito tempo atrás, que a gente começou a falar de pânico e depressão, aí todo mundo levantou a mão. Lembro Disso. Foi incrível, né? Foi uma terapia em grupo aquele dia, né? A sala inteira levantou a mão, né? Até umas 25 pessoas. Foi uma coisa muito incrível aquele dia. Todo mundo tinha tido crise de pânico, de depressão, alguma coisa. E o incrível é que era a sala inteira, não era inteira. o outro, ou metade, ou a maioria, era todo mundo. Todo mundo, né? Então, assim, quando você falou dos 3 tipos de preguiça, o segundo tipo de preguiça, eu fiquei um pouco parada nele, assim, eu não sabia dessa definição de 3 tipos de preguiça, eu não tinha me tocado com isso ainda, assim. Então... porque, em geral, e mesmo assim lá no SEB, né, quando a gente começa a conversar com alguém fora ali da sala, que a pessoa começa a conversar com você, é muito comum a pessoa vir com uma demanda de um sentimento depressivo, de inadequação. Eu vou falar nós, porque assim, eu também sinto isso, a gente vai sentindo. E na semana passada... Você tinha falado uma coisa super bonita, que era atravessar pela dor, né? Ver o lugar que dói e ser atravessado pela dor. Se permitir, porque em geral a gente quer evitar, né? Em geral a gente quer evitar as coisas. Então, a coisa era justamente esse sentimento de devoção, uma abertura para ser atravessado por aquilo, né? Evitando, assim, digamos assim, que aquilo se solidifique, né? Você se deixa atravessar. Sim, estou sentindo, tá? E vamos seguindo com essa dor mesmo e ser atravessado, né? E vai indo com fogo nos cabelos, aquela coisa toda. Então, o segundo tipo de preguiça é uma falta de engajamento, que de um certo modo tem a ver com isso, né? Com esse sentimento de inadequação, com o sentimento de depressão, com uma dificuldade de dar os passos, de seguir essa coisa, que é uma coisa que está todo mundo sentindo, né? Então, o que eu queria te perguntar, porque em geral também a depressão ela tem a ver com isolamento, e nos 6 reinos, né? O orgulho,
a raiva, o medo, o embotamento mental, enfim, as emoções relativas a cada reino, o sentimento de isolamento, de se sentir só, separado, isolado, e, portanto, rolando um pouco essa preguiça da falta de engajamento, essa segunda preguiça que você falou, de uma desistência, de uma falta de engajamento. Já que você falou nos reinos, né? Enfim, queria que você falasse um pouco sobre isso, sem querer pesar o assunto para esse lado, mas é que eu vejo que assim nós todos estamos assim um pouco, também os acontecimentos do mundo, tudo isso deixa a gente um pouco assim. E essa segunda preguiça. O Lama Santen, quando ele fala de depressão, vamos por partes, né? Quando ele fala de depressão, ele geralmente associa a depressão com o reino dos fantasmas famintos. Que é como se fosse assim... É como se a pessoa desistisse porque ela não consegue receber o suficiente. Então, a energia dela... Como se ela fosse tivesse uma necessidade enorme de alguma coisa que ela não recebe. Até um ponto que ela desiste de buscar, né? Mas diz o Lama que quando essa pessoa, numa crise de depressão, ela consegue fazer um movimento de oferecer, ela sai da depressão. Então tem esse ponto que o Lama Santen fala, né? Que eu acho que faz muito sentido, assim, né? Não é que a pessoa vai para esse lugar porque ela quer, obviamente que não. É uma dor terrível, né? A dor da depressão é uma dor terrível. Você não ter mesmo energia, né? Mas é como se você tivesse entrado num estado que você não consegue mais enxergar ninguém. Você só enxerga a sua dor e ela é muito pesada. Então você começa a se afundar nela, né? E aí o Lama acha que um dos remédios para isso seria se a pessoa conseguir oferecer alguma coisa para o outro. O que é um trabalho hercúleo, né? Mas se ela conseguir oferecer genuinamente alguma coisa para o outro, ela pode ser arrancada desse lugar. Se ela oferecer por disciplina, ela pode ir para o reino dos infernos. Então é uma coisa assim muito sutil, né? Tipo, ela ser obrigada a dar uma coisa que ela não tem. Daí ela fica puta, vai para o reino dos infernos direto, né? Sem escala. Não stop para o reino dos infernos. Então é uma coisa muito sutil, assim, né? Mas geralmente o Lama associa assim, geralmente ao reino dos fantasmas famintos. E eu acho que talvez esse isolamento, a gente pode se isolar por várias razões, né? Uma delas pode ser o reino dos deuses, né? Eu sou boa demais para essa turma aqui. Eu devia estar em outro lugar, eu devia estar... Mas eu acho que é muito raro, muito mais raro isso do que o isolamento pela carência também, sabe? Tipo, eu não estou recebendo as instruções que eu precisaria. Essas instruções que eu recebi até agora não são suficientes para mim. Eu precisava encontrar alguma outra coisa. Ou eu precisava que o mundo me ajudasse de algum jeito para eu praticar. Ou eu precisava disso, ou eu precisava daquilo, eu precisava daquilo outro. Então é como se nada fosse suficiente pra gente. Aí a gente começa a se... não vou fazer isso porque acho que não vale a pena. Essa é a preguiça segunda aí. Eu não vou fazer isso porque isso não vale a pena. O que vale a pena mesmo seria eu poder fazer não sei o quê. Numa situação não sei qual, que não chegou. Né? Então, eu acho que muitos de nós, incluindo eu mesmo, durante um tempo, um bom tempo, e toda vez que o Alan Wallace vai embora, eu fico nessas. E eu tive esse problema neste retiro, ele falando... Teve um dia, acho que foi hoje é sábado, né? Acho que foi na quinta. Talvez na quinta-feira. Eu tava fazendo bonito ali, enquanto ele tava falando que eu ia ter que traduzir, para não cair no choro. Assim, né? Porque quando você cai no choro e tá todo mundo chorando, tudo bem. Mas quando é uma coisa só sua, e você vai cair no choro, você tem que traduzir, é mico. Aí não pode. Aí tem que engolir, dar um jeito, pensar em outra coisa, sei lá. Não entrar no ensinamento propriamente, né? Mas ele falando sobre... Bom, então nós temos que fazer prática. Nós temos que atingir Shamatha, nós temos que atingir Vipassana, nós temos que identificar Rigpa, para nunca mais cair para trás no caminho. Em todas as nossas próximas vidas, a nossa mente não fica girando no Sansara. Cara, me deu um puta de um desespero. E não era... E honestamente, não era compaixão, não. Era pavor. Era desespero. Mas quando eu fui ver, também não era pavor de medo. Era um negócio de carência mesmo, sabe? Não, eu preciso. E tava quase chorando. E ainda bem que eu me contive ali, consegui fazer... E daí depois ele deu um segundo possibilidade. Bom, se você não conseguir nessa vida, então
colhem a bitaba e vamos embora para o Sukhavati, né? Para renascer em Sukhavati. Mas essa carência, ela pode nos paralisar também. Esse sentimento de que, putz, eu não vou conseguir fazer retiro longo, eu não vou conseguir atingir chamata, eu não vou conseguir isso, eu não vou conseguir aquilo, blá, blá, blá. Ele pode ficar paralisado e perder muito tempo nisso. E passar para o terceiro tipo de preguiça. Bom, já que não dá para atingir o caminho, já que eu não vou me iluminar mesmo nessa vida, então vou fazer outra coisa, né? Aí sai uma palhaçada na sequência. Não sei se ele sacou que eu tava quase chorando, mas na sequência sai uma palhaçada, assim. Nem sei se foi nesse momento também, sei lá eu. Você queria que fala assim, bom, então tá bom, se eu não vou conseguir atingir iluminação, eu vou fazer outra coisa. Mas o que seria essa outra coisa mesmo que você vai fazer? Você vai tomar LSD? Ou você vai partir pra velha e boa maconha, né? Ele ficou... Tipo assim, não tem outra coisa pra fazer. O que eles vão fazer se não for praticar onde a gente estiver, do jeito que for, usando os ensinamentos que a gente já recebeu? A gente vai fazer o quê? O que de melhor tem pra fazer? Do que praticar do jeito que der. Se você não pode entrar em retiro agora, paciência. Você cola no treinamento da mente 7 pontos, que tá pendurado aqui na minha parede, cola nesses ensinamentos de Lojong, de Bodhicitta, dos 8 versos que transformam a mente, cola nisso e vai. Pratica 15 minutos por dia, pratica do jeito que for, né? Então, esse tipo de preguiça, ele é mortal para nós no caminho. Ele é mortal. Esse tipo de preguiça que a gente acha que não tem o suficiente, que não dá, que não vai cansar, que não sei o quê, então, que se dane, eu vou ganhar dinheiro, eu vou, sei lá o quê, vou arrumar um emprego, eu vou, sei lá, né? Assim, e não achar que é possível integrar as coisas, né? Falando assim desse isolamento que a Valma estava falando, eu comecei a pensar em algumas imagens assim, que é meio que uma adolescência, né? Você não está se enquadrando no mundo comum e você ainda não é budista. Então você não está vivendo naquela... Você já sacou que aquela loucura de viver daquele jeito, igual a gente era criança, né? De viver querendo coisa, não é o caminho, mas você ainda não está no caminho budista a ponto de se sentir adulto no budismo, né? É meio ruim. Mas uma coisa que a Lama falou também nesse retiro foi assim, ninguém fica melhor em alguma coisa não tentando, né? Então assim, você acha que sua prática está uma porcaria, ela não vai melhorar se você não continuar tentando. Ela vai ficar cada vez pior, na verdade, né? Então, assim... a gente está falando do segundo conselho, na verdade, né? Quando a gente está discutindo tudo isso. Porque a Bodhicitta é justamente isso. Como é que a gente faz para vencer essa preguiça, para vencer esses obscurecimentos que impedem a gente de praticar e a gente se dedicar ao caminho, no lugar onde a gente está. Acertar a motivação, né? Pessoal, é isso... A gente estava discutindo essa vez no retiro com a Lama Santen, né? Tava conversando assim. Como que já aconteceu muitas vezes de os praticantes entrarem em retiro mais longo, mais curto, e ou terem um piripaque mesmo, assim, ter que sair, meio saindo da casinha, assim, ou se frustrar completamente com o retiro. Por que isso acontece? Porque tudo que a gente está discutindo aqui não foi feito. Então, tudo isso que a gente está falando que tem que ser feito, que a gente tem que integrar o caminho com a prática, que a gente precisa praticar onde está, com as instruções que a gente já recebeu. Pessoal, se a gente pusesse em prática as instruções que a gente já recebeu, tá tudo certo. A gente não precisa de mais instruções. Não precisa. Se pegar o que a gente já recebeu e deitar as tranças naquilo, já é suficiente, né? Então, como a gente não fez isso e foi para retiro, tudo que atormenta a gente aqui vai atormentar no retiro. A pessoa perde tempo, a pessoa fica achando que tem que fazer outra coisa, a pessoa começa a ter muitas ideias do que deve fazer no retiro. Tem gente que começa a ler livro dentro do retiro, começa a fazer transcrição dentro do retiro, quer fazer outras coisas, né? Não acha que sentar a bunda na almofada no retiro é o que tem que ser feito, né? Porque não fez esse trabalho, essas preliminares nossas, assim, sabe? Lembra que a gente estava discutindo preliminar nesses encontros aí? Nossos preliminares é isso aí.
É ralar, é sentir isso que você está falando, puta, eu me sinto isolada, eu me sinto inadequada, como é que eu trabalho com isso? Não fez isso, fora do retiro. Quando chegar no retiro, adivinha o que vai atormentar lá? A mesma coisa, porque a mente que vai pro retiro é a mesma, né? Então, olha a piadinha qual é. Gê, mas você viu o professor o Lama Wallace respondendo uma pergunta lá? Vi. Ele falando assim, você viu? Você viu, Gê? Eu não sei se você viu, mas ele falando assim, sem purificar o karma, não tem chance. Ele falou assim, não tem chance. Agora, purificar o karma, o que é, né? Purificar o karma. Pois é, porque a gente não fala muito nisso agora que essa coisa tá explodindo. Não, Val, a gente não dá esse nome. Mas tudo que a gente faz é isso. Toda vez que a gente fala de sair de uma paisagem para uma mandala, a gente está purificando karma. A gente tá deixando de responder da forma que a gente toda a vida respondeu. Tudo que a gente faz, toda a nossa prática é purificar o karma. Toda a nossa prática é purificar o karma. Então, assim, mas sim, existem práticas do Vajrayana, de Vajrasattva, que você pode fazer, práticas formais. Mas não significa que não é a única maneira de purificar o karma, né? Na verdade, não sei bem se posso falar isso, mas talvez, não, eu posso falar. Na verdade, só fazer prática de Vajrasattva não é suficiente. Se a gente não integrar isso com a prática, com a nossa vida, né? O Lama Wallace, ele conta que ele fez prática de Vajrasattva, começou a sair uns bichos da testa dele. Uns trecos, umas minhoquinhas, assim. Eu acho que deu, né, essa prática para mim. Já recebeu sinais da realização dessa prática, né? Mas só isso, sem integrar com a vida, não adianta. Porque se ele levanta de lá e continua vendo o mundo do mesmo jeito, da mesma bolha, na mesma paisagem, o que adianta? Purificar é sair das paisagens, é sair das bolhas. Daí o que acontece? Como a gente não fez isso fora do retiro, a gente vai para o retiro e faz retiro dentro de bolha. O Lama Santen falou exatamente isso. Qual é o problema dos praticantes? Eles vão para o retiro dentro das bolhas, onde eles sempre estiveram, né? Nunca tentaram furar as bolhas. Chega no retiro e fica dentro de uma bolha. O que será que eu vou alcançar quando eu sair desse retiro? Né? Entra pelo menos na bolha do ser humano. Leva a bolha do ser humano para lá, né? Vou alcançar alguma coisa. Não, eu vou sair desse retiro e eu vou ser reconhecida como alguém que fez um retiro longo. Ou alguém que fez um retiro, sei lá qual, né? Mas fez retiro, né? Começa a botar no currículo, assim. A Sônia falando aqui, ó. A maior e melhor prática é do dia a dia, sustentando a visão e a compaixão. Com certeza. Com certeza, porque se isso não for feito, vai acontecer isso. A gente vai para o retiro dentro da bolha. E dentro da bolha, o que vai rolar dentro da bolha é certamente pelo menos frustração. Ou também pode ser raiva do lama. Pode ser que a gente saia de lá e fale, eu não recebi instruções suficientes. Vim aqui e perdi meu tempo. Pode surgir de tudo se a gente for para um retiro dentro de bolha. Se a gente não cultivar a bodhicitta para ir para o retiro, a gente vai se frustrar na melhor das hipóteses. Na pior, a gente vai ficar puta com lama, puta com dharma, puta com Buda. E nunca mais vai querer saber disso. Fala, isso não é para mim. Isso não é para mim. Isso aqui é uma conversa mole, não tô ganhando nada com isso. Pode ser assim, a gente pode transformar o remédio em veneno. Se a gente não cultivar o lugar certo, né? Então, o lugar certo não é só no retiro. Não vai ser no retiro. O retiro vai ser só para aprofundar o que a gente já fez fora do retiro. Se a gente não fez nada, vai ser nada. Vai ser, sei lá, a gente vai ralar. Vai bater com a cara na parede. Tem pessoas que funcionam assim, vai pro retiro passar mal, mas se toca. Puta, vim pro retiro, super deludida e tal. Maravilhoso, funcionou o retiro. Não como um retiro de aprofundamento, né? Mas como um retiro de preliminar. Mas tudo bem, tá valendo também, se for assim, né? Se tivesse desfecho. O que vocês acham, Monês? Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre isso aí? Eu. Ah, Cíntia, linda. Então, a gente, acho que todo mundo pensa muito isso, né? Porque todo mundo sente isso. Eu acho que todo mundo que pratica se sente esse lugar aí, né? Nem lá nem cá.
Mas... No bardo, né? Está no bardo. Nem se a gente não... nem nasceu direito, né? Se a gente não desiste, parece que coisas vão acontecer, né? Tipo, espaços vão se abrindo mesmo. Não que resolva completamente, mas a sensação que eu tenho muito em relação a isso, assim, isso também, há um tempo atrás, estava muito presente, assim, na minha experiência e na minha prática, é que a gente não desiste da gente. A gente não desiste. E aí eu relaciono isso com o karma, assim. Tipo, no fundo, eu não desisto daquilo que eu penso, que eu acredito, e eu quero enquadrar tudo que eu estou fazendo para melhorar isso, para deixar tudo isso do jeito que eu imagino que deveria ser, né? E então agora eu me apresento de outra forma, mais ou menos isso, né? Sei lá. Ah, não, então ela pratica budismo e ela... as coisas, Isso não é completamente consciente, porque se fosse, né, claro, ia ser fácil de cortar, mas isso vem junto, né? Vai vindo junto. E a gente insiste em questionar o ensinamento. Como se a minha ideia, de algum momento, a minha ideia sobre ela, não, mas eu penso que isso atrapalha muito. Mas, por outro lado, aí tem essa sensação. Se eu abro mão simplesmente de tudo isso, do jeito que a gente pratica, assim, que não está dentro de um lugar realmente protegido, a gente pode ficar meio perdido demais mesmo, né? Então, acho que tem que ser aos poucos, né? Não adianta, tem que ter paciência com a gente mesmo. Porque não dá para simplesmente ignorar tudo que está na tua volta, né? E abrir mão de tudo. Não é o caso. O Lama falou várias vezes, se vocês tiverem... Putz, vocês desculpem, eu sei que a gente está estudando 14 Conselhos do Lama Santer, né? Mas eu acabei de chegar, né? Do planeta Lama, sei lá. Então, sei lá, é o que está fresco na minha mente nesse momento, assim, né? Se vocês puderem assistir, ele várias vezes ele respondeu perguntas sobre isso nas noites lá. Porque as pessoas têm essa aflição, né? Como é que eu faço para integrar a minha vida com a prática minha diária, né? Então, uma das coisas que ele falou, que a gente não precisa fazer grandes transformações na nossa vida externamente, mas uma coisa que ele falou que é uma das formas de integrar é, primeiro, você fortalecer a prática formal, né? Isso não tem jeito, a gente precisa parar, a gente precisa treinar esse parar. Não só parar numa prática de shamatha básica, assim, mas o parar, como a gente estava falando no começo aqui da conversa nossa aqui, trazer tudo para dentro dessa prática. Então, todas as práticas devocionais que a gente tiver conexão, trazer para cá, toda a nossa visão de Prajnaparamita, trazer para a prática de shamatha, trazer o que a gente puder para dentro da prática de shamatha, mas parar, né? Então, a gente vai precisar fazer isso. E quando a gente levantar da almofada, no mínimo que a gente pode fazer é procurar olhar para as pessoas mesmo, assim. Isso já a gente não precisa mudar de emprego ou mudar qualquer coisa, ou transformar todo mundo em budista. A gente mesmo que as pessoas não sejam praticantes, a gente só simplesmente dar atenção para as pessoas mesmo. Isso já é uma grande prática informal, né? E conforme que a gente for colhendo da prática formal, a gente vai tentando levar para a prática informal. Esse é o ponto. Não vai dar mesmo para juntar as coisas. Porque as pessoas, a gente vai achar que as pessoas estão muito atrapalhadas mesmo. Puta, como é que eu vou fazer pro meu chefe entender isso? Como é que eu vou fazer pro meu chefe? Como é que eu vou lidar com um chefe imbecil, por exemplo? Né? Um exemplo, assim, possível, né? Como é que eu vou lidar com um chefe imbecil? Como é que eu vou lidar com meu, sei lá, com meu companheiro, minha companheira, que não é praticante, né? Então, o que o Lama falou é de simplesmente, assim, trazer a sua atenção, assim, plena para o outro. Isso já seria uma grande coisa. A gente vai fazendo aos poucos mesmo, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Se não for aos poucos, não vai também, né? A gente não vai largar a nossa vida. A gente não vai. Você não vai largar sua filha, seu marido, seu trabalho. Ó, chegou alguém, ó. Que ela não vai largar. Trazer um cafezinho, né? Um cafezinho, imagina. Não dá para largar. Não é o ponto de fazer isso, né? Então, alguém pergunta assim, como é que... Teve uma noite dessas aí que alguém perguntou
como é que eu faço? Como é que foi a pergunta exatamente? Mas era uma coisa assim. Na prática do Dzogchen, como é que eu faço para não me afastar das pessoas? Para não gerar um distanciamento? Aí o Alan Wallace, cara, a resposta do Alan Wallace, primeiro foi assim, BAM! Bom, se você está se distanciando, você não está praticando Dzogchen. Foi a primeira coisa que ele respondeu. Não é que você precisa integrar. Você não tem nem o que integrar, porque você não está praticando Dzogchen, né? Você não está praticando. Você está se distanciando, alguma coisa está muito errada. Porque a prática é justamente para a gente se criar mais empatia, né? Então, talvez o primeiro ponto de integração da prática informal com a formal, da prática formal com a prática informal, seja a gente gerar mais empatia. Ponto. Isso já seria... Porque ele fala uma coisa que eu sempre achei também. Se a gente olha direito mesmo para o outro no mundo dele, procurando entender como é que o outro está no mundo dele, ele fala as qualidades surgem espontaneamente da empatia. É muito, para nós aqui que estamos no caminho, vai ser muito difícil isso não acontecer. Então, isso já poderia ser assim, uma forma prática de a gente integrar a prática formal com a prática informal. Mas é o que você falou mesmo, Cintia, a gente vai ter que ir caminhando devagar. O ponto não é a gente abandonar a nossa vida. Não é isso. Fala, Pedro. Aí, então, aí uma coisa que me ocorre sempre que eu penso nisso, assim, pelo que a gente lê, né, fica sabendo das histórias antigas, antigamente, para tu conseguir praticar, tu tinha que fazer um esforço tremendo, né? Na verdade, parece que tu fazia tudo isso antes, porque para tu conseguir estar lá com o cara e fazer a prática, tu já abria a mão, tu não tinha mais dúvida, né? Tipo, chegava lá... Cíntia, mas tem muitas histórias também. Vimalamitra era um praticante leigo. E ele era pai de família, e não sei o que. Ele era um azougue, assim. Os discípulos do Buda, todos morriam de medo dele. Cada vez que o Buda falava, vai lá visitar, os caras tremiam, porque iam tomar porrada. E ele era um praticante leigo, ele não era monge. Então ele era um empresário, não sei bem o que ele fazia exatamente, mas ele tinha um negócio, ele era um negociante, pai de família, e um baita do praticante. Do demônio, assim. Ele era um demônio. As pessoas morriam de medo de falar com ele. Levavam bordoada à vontade ali. Então, precisa talvez ter mais histórias dessas, né? De grandes praticantes que eram pessoas comuns também, que não eram monges, né? Mas tem razão. Muitas histórias é isso. O cara já largou tudo. O próprio Buda Sakyamuni, né? Largou tudo. E foi mal compreendido de muitas formas, né? Até hoje. Até hoje tem nego que sempre fala, mas o Buda abandona o filho. Pequeno, abandona a mulher. Então, abandonou, só que ele voltou e levou todo mundo à iluminação. Que tal? Não valia a pena dar uma abandonadinha básica, assim, e depois levar todo mundo para a iluminação? Valia. Mas era o Buda, né? Então, uma vez uma pessoa perguntou pro Dalai Lama, o que eu faço? Eu abandono o mundo. Ele era um grande benfeitor, assim, uma pessoa que fazia muitas coisas benéficas das pessoas, né? Daí ele perguntou pro Dalai Lama, o que eu faço? Eu largo tudo entre o retiro ou eu continuo? Sabe o que o Dalai Lama respondeu? Se você achar que você vai atingir a iluminação no retiro, você larga tudo. O cara não largou. Ele não foi, porque ele achou que não ia ser daquela vez, né? Então, muitas vezes não é o caso a gente abandonar tudo e ir para um retiro, porque a gente não está pronto para realmente aquele retiro, né? Abandonar tudo, se dedicar só às práticas. Muitas vezes a gente não está pronto para fazer isso. E eu acho, gente, eu não sei, porque não aconteceu comigo, nesse caso, mas eu acho que quando a coisa está pronta, ela vai, sem dor. Quando eu abandonei meu emprego, foi assim, sem dor. Cheguei, olha, então vou embora. Talvez as dúvidas, tu nem pergunte, né? Tu não vai perguntar, talvez. Eu tu acho vai que ir, não. né? Tu vai e faz, né? Mas oi, Paty fofa. A Paty entrou. Ó, meu coelho. Tô com medo agora. É o meu javali, não é um joli, na verdade, é um coelho. Então, é a espada de Manjushri. A versão moderna da espada de Manjushri. Do dia da criança, pelo menos. Animada, né? Então, eu acho que talvez com relação
a um retiro, assim, uma renúncia completa, seja assim, né? A gente não tem nem se questiona mais, a coisa se alinha e vai, né? Mas essa coisa da renúncia, ela é uma coisa que a gente precisa cultivar. Porque é uma das coisas que a gente precisa cultivar. O Lama falou assim, ó, caminho completo, era assim, renúncia. Renúncia significa assim, não é renúncia de abandonar tudo. É a renúncia dos 4 pensamentos que transformam a mente, basicamente. De não achar que é o mundo do sansarão que vai nos dar o que a gente verdadeiramente busca. Então, essa é a renúncia, né? Daí, bodhicitta. Porque eu vou renunciar e vou fazer o quê? Né? Por que cargas d'água eu faria isso, né? Por que cargas d'água eu vou renunciar ao sansara? Porque eu tenho a aspiração de atingir iluminação. Assim, brota, né, aquilo... Mas não é um 0 ou 100, né? A gente não renuncia, entendi, os 4 pensamentos transformados. Beleza, pronto, renuncia ao sansara. E agora, bodhicitta. Tá bom, entendi, vamos, próxima. Não é assim. A bodhicitta é o caminho inteiro, na verdade, né? Isso que a gente estava tentando entrar aqui no segundo ponto, mas a gente entrou. Tô brincando, a gente não entrou no texto, mas tudo que a gente está discutindo, a gente está discutindo a bodhicitta, na verdade. Relativa, né, pelo menos. Então, bodhicitta é esse espírito do despertar, que o Lama Alan Wallace traduz, né? Não tem mais nada para fazer. Tudo bem, eu tenho os meus compromissos com as pessoas, com o meu trabalho, eu tenho esses compromissos. Mas eu já sei que não é daí que vai vir a minha verdadeira felicidade, né? E a gente cultiva essa aspiração de cada vez mais, até que eu acho que uma hora a coisa vai fazer assim, ó, puf, e aí pronto. É a perfeição da renúncia. Vai ser assim. Porque se não for desse jeito, se não for uma coisa assim, a renúncia, ou pega as coisas do sansara caindo e a motivação da bodhicitta aumentando. Se isso não acontecer desse jeito, eu acho, não funciona. A gente larga tudo e passa o resto da vida chorando porque largou tudo. Então, isso não é renúncia, né? É que nem aquele filme de Sansara, que o Lama Santen sempre fala. O segundo filme de Sansara. Tem um filme de Sansara que chama Sansara, que é só imagens, né? Isso é lindo de morrer também, mas não é esse. É um filme que chama Sansara, que é de um monge que faz retiro de 3 anos, 3 meses, 3 dias, 3 horas. Fio o pé na jaca de novo, porque não fez o que tem que fazer antes do retiro, né? Não desenvolveu verdadeiramente a renúncia, muito menos a bodhicitta. Então, não é à toa que esses 2 temas vêm na sequência, assim, né? Então, eu acho que o ponto é assim, a gente ir cultivando a bodhicitta, ao mesmo tempo que a gente vai cultivando a renúncia, sem mudar nada externamente. Lama Santen, quando eu comecei a praticar, começou a me dar um faniquito de mandar tudo no inferno, que se dane, esse trabalho imbecil. Putz, grila, gente, ó, ontem eu tava conversando com a Daniela Degani, que era também executiva de, sei lá, de acho que Nestlé, sei lá onde que ela trabalhava. Esse outubro pra gente, num emprego que eu tinha, por exemplo, na indústria farmacêutica, a gente estaria apanhando de toda a companhia ali, todo mundo, para defender o orçamento do ano seguinte. Quanto que a gente ia gastar no ano seguinte de marketing? Imagina, tem alguma coisa mais imbecil do que isso? Eu não consigo nem imaginar uma coisa. Quando eu trabalhava, teve uma altura que eu estava trabalhando, que eu nem era budista, nem coisa nenhuma, mas que eu estava ficando tão louca, que eu tinha que escrever para mim mesma, assim, budget, que é essa porcaria do orçamento do ano seguinte, budget não é importante. Desenvolver a planilha da desgraceira das despesas não é importante. Eu tinha que escrever e ficar lendo aquilo para mim, porque senão eu pirava, junto com aquele monte de maluco que estava lá pirado, né? Então, uma coisa enlouquecedora. Mas enquanto aquilo não... E eu falava isso pro Lama Santen, depois quando eu comecei a praticar, que eu falava pro Lama Santen isso era no tempo do Rio de Janeiro, que eu nem conhecia o Lama Santen. Aí no final da minha fase de emprego do Rio de Janeiro, 2004, que eu conheci o Lama Santen. E eu já estava desesperada. Eu falava, eu não sei o que estou fazendo na minha vida. Eu não sei, pior que tá tudo certo, tá tudo bem. Eu falava pro Lama Santen, tá tudo muito bem. Mas eu estou desesperada, eu vou chutar tudo. E ele falava, não se mova do lugar. Ele falava para mim, não se mexa. Fica onde você está. Não faça nada. E pratica.
Daí demorou 4 anos para eu pedir demissão, para mudar a vida. Talvez eu nem precisasse ter mudado, eu não sei bem. Eu acho que ninguém precisa sair do lugar mesmo, mas também pode, sabe? Se achar que precisa, também pode, né? Para poder se dedicar mais tempo à prática, ou para ter, sei lá, uma condição mais favorável. Eu só sei que no meu caso, assim, ó, olha que graça esse que lindo, Fê. Eu só sei que se eu... Olha que lindo. Fazenda de máscara. Olha que lindo, Guilherme. Olha lá, tudo pleno. Tá contemplando o reino dos animais aqui. Vai saber, vai saber. Então, eu só sei que se eu tivesse feito aquela mudança, talvez eu não tivesse passado essa semana lá traduzindo para o Lemanolas, por exemplo. Né? Talvez a gente não estivesse aqui conversando, sei lá, o que teria acontecido comigo, né? Eu só sei que foi isso, assim. A mudança fora ficou fácil de fazer quando eu estava, sei lá, quando chegou a hora. Parecia que estava maduro. Talvez esse passo último também de renunciar tudo e se isolar para retiro, para sei lá o quê, também seja assim. Eu não sei, mas talvez seja assim, né? Melhor seja que seja assim, né? A gente ir cultivando a bodhicitta, a renúncia, o silêncio, até uma hora que talvez fique claro. E também diz o Lama que tem as bênçãos também, né? Então, ele sempre fala para mim, o Lama Nossa, né? Ele fala que tem a mandala externa e a mandala interna. A mandala externa são circunstâncias também. Isso também vai mudando. A gente acha que não vai mudar nunca, mas muda. Né? Pode ser que mude também. Eu nunca imaginei que eu estaria fazendo o que eu estou fazendo hoje. Se eu tivesse, que na época que eu me demiti da Pfizer, eu tivesse me imaginando o que eu estaria fazendo, o que eu vou fazer da minha vida, eu não conseguiria imaginar. As circunstâncias vão mudando também, externamente, né? Claro, e claro que elas mudam. Permanência, né, gente? E se a gente está verdadeiramente se dedicando ao caminho, diz o Lama Santen, que a gente dá um passo na direção dos Budas, os Budas dão 1000 na nossa direção. Então a gente precisa também colocar um pouco de confiança nisso, né? Fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte. E os Budas vão fazer os deles, né? A parte deles lá. Eles vão se virar lá. Acho que vai ser assim, né? Eu tenho essa confiança, sabe? E que também a prática talvez não seja o que a gente imaginaria. Talvez para nós, a Lama Tsering fala isso. Quando você pede ajuda para um Buda, você reza para Tara, né? No caso do Saulinho, sempre fala, puta vida, a gente tem tão calor. Quando a gente pede ajuda para Tara, por exemplo, reza para Tara, para a prática sua melhorar. Talvez você receba um obstáculo gigantesco para transpor e é aquilo que você precisava fazer naquele momento. Então, talvez a gente não ache, né, que aquilo é bênção dos Budas, mas pode ser, né, bênção do Buda. Talvez você imagine que as bênçãos do Buda seriam assim, você ganha na loteria, fica todo mundo em volta de você super bem, fala, vai, filha, vai. Aí o Lama te chama para vir para um retiro isolado na montanha do Nepal, sei lá, na caverna de Guru Rinpoche. Você acha que isso é bênção. Mas pode ser que não seja isso. Né? Pode ser que você, naquele momento, na verdade, para o seu caminho, é outra coisa que você precisa fazer. Então tem isso também, né? Sabe lá o que vai ser melhor mesmo para nós no nosso caminho. Mas seja o que for, é o que temos. Então a gente vai pegar o que vier no nosso caminho e vai fazer uma prática daquilo, né? Vai transformar aquilo em prática. Seja o que vier, né? Seja um calor, assim, por exemplo. Você vai falar, putz, que cara meu de ser mulher, de estar nessa idade maledeta da menopausa para avançar. Que já melhorou muito, inclusive. É fogo essa vida. Literalmente, né? Bom, chuchuzinhos, a gente não avançou muito no estudo do texto. Aí acho que nosso próximo encontro agora é dia 25, né? De outubro. Que é sexta-feira, não que vem, a outra, né? Então a gente, daí na sexta-feira, nessa próxima sexta-feira, a gente faz esse voto de ler o texto mesmo, né? Para as discussões surgirem do texto. Então aí o que a gente podia fazer? Daqui até dia 25, né?
a gente lê mesmo esse texto dos 14 conselhos do Lama, né, que estão lá no Dropbox, se vocês não acessaram, vocês acessem. E aí a gente discute, vai lendo o texto, e vocês podem anotar no texto, né, as dúvidas que forem surgindo, assim. Aí conforme a gente for lendo o texto, a gente vai discutindo as dúvidas que surgiram quando cada um de nós estava estudando. Eu já fiz um monte de anotação aqui, que eu lembrar de falar e tal. Mas como não rolou o texto, tudo bem, também faz mal. Aí, daí nesse próximo encontro, a gente discute o texto. Porque vai surgir muita coisa legal aqui também para discutir, né? Além do que a gente já traz dúvidas nossas mesmo, né? Também eu acho bem bom, acho que não tem problema, né? Não tem pressa também. É bom a gente discutir o que vai surgindo, né? Que já surgiu de dúvida, sei lá. Mas eu acho que eu atrapalhei um pouco hoje, porque eu falei, putz, eu acho que eu vou cancelar, porque eu não tô nisso. Aí eu falei, não, peraí, esse conselho que a gente vai estudar é Bodhicitta. Como assim que eu não tô nessa vibe da Bodhicitta? Claro que eu tô, né? Então vamos aí, vamos discutir. Mas o fato é que a gente não foi pro texto, né? Mas vamos fazer isso, então. Vamos procurar estudar esse texto sozinhos, assim. Não vou mandar mais nada além disso. E daí dia 25, a gente discute o texto. Beleza, chuchus? Então tá, então vamos fazer dedication? Então, a gente poderia dedicar a prática, né, especificamente, para isso, né, para a gente poder seguir nesse caminho, né? Tomando todas as dificuldades que surgirem como o caminho, né? Para que a gente possa cada vez mais ser de benefício para todos que surgirem na nossa frente. Então, vamos lá. Eu queria pedir só para vocês desativarem o microfone. Já desativei o da Cíntia, do Fernando, da Paty, vou desativar. Que fica um eco, né? Vamos lá. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz, da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam esta mensagem, tenham longa vida. Todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Só um comentário sobre essa prece aqui. A gente vê assim, né, que todos estejam livres de pensamentos negativos, né? Porque os pensamentos negativos são o que vão compor a paisagem, o que vão compor as bolhas, né? Então, que a gente esteja livre já da raiz da negatividade, que é a nossa própria mente. A gente reza para que todos estejam livres da negatividade da própria mente, de onde vão brotar todas as ações causais negativas. É bem linda essa prece, né? Então vamos, ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática, e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nessa e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Agora imagina o Lama Santen, o Lama Langolase, o Dalai Lama, todos os lamas que vocês conhecem, assim, todas as pessoas que vocês consideram bodhisattvas, imagina todos eles na sua frente agora. E faz essa prece agora. Budas, bodhisattvas em conjunto, seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for a sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer e possam suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Prece longa vida ao Dalai Lama. No reino cercado por anéis de montanhas nevadas,
Você é, sem exceção, a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokitesvara, Senhor da compaixão, Tenzin Gyatso, que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de anos. Gandhirawe Kore Jinkansu Panda Dewa Malo Juene Cherezi Tenzin Gyatso Ye Jape Kaude Bardo Tenjurji. Gandhirawe Kore Jinkansu Panda Dewa Malo Juene Cherezi Tenzin Gyatso Ye Jape Kaude Bardo Tenjurji. Quem puder também assistir, talvez a penúltima noite de perguntas e respostas, que o Lama Wallace falou que o Dalai Lama, que a gente só consegue enxergar qualidades, eu não sei que noite foi, mas que a gente só consegue enxergar qualidades no outro, qualidades que a gente consegue ao menos imaginar, né? Então ele diz que o melhor dele, que o Dalai Lama é o melhor dele, que ele consegue, é o melhor, são as melhores qualidades que ele consegue imaginar. E que quanto mais ele purificar a mente dele, mais qualidades ele vai enxergar no Dalai Lama. Até que quando ele atingir a iluminação, ele vai reconhecer o Buda que o Dalai Lama sempre foi. Então é para esse ser aí que a gente está rezando, né? Na prece de longa vida ao Shagtuku Rinpoche. Chime Kunye Pema Sambhavatsa Sunraja Chaitenu Pai Gajiwan Chucho Gitrupe Kutse Dentinza Trintartin Show Chime Kunye Pema Sambhavatsa Sunraja Chaitenu Pai Gajiwan Chucho Gitrupe Kutse Dentinza Trintartin Show Chime Kunye Pema Sambhavatsa Sunraja Chensenupa Gadiwan Chucho Gitrupe Kukutse Tentins em Trintartincho. E só para falar um pouquinho sobre o Yangtze de Shagtuku Rinpoche, o Lama Santen estava conversando comigo no fim do retiro e falou assim, então vocês veem como a coisa é, né? Eu talvez daqui a alguns anos encontre o Yangtze do Shagtuku Rinpoche. Daí eu vou falar para ele assim, olha, você na outra vida, você veio para cá, para o Rio Grande do Sul e me ordenou lama. Aí comecei a dar ensinamento e olha só o que a gente criou. A gente tem uma sangue enorme. Agora você pega e cuida deles para mim. Vê se pode uma coisa dessas. Coisa mais linda, né? É nisso que a gente está metido, amores. No Prece Longa Vida ao Lama Santen. Você recebeu sua herança, as bênçãos da intenção iluminada da linhagem suprema. Você cuida de mim e de outros amorosamente nesses tempos de degenerescência. Lama de grande bondade, possa você usufruir de uma longa vida, e que as aspirações esplêndidas que você tem em mente possam ser realizadas. Donju Gompedin La Papo Toda Sone Rinche La Mekutse Tatene Mejuntu Cheje Doyun Trusho Donju Gompedin La Papo Toda Sone Rinche La Mekutse Tatene Mejuntu Cheje Doyun Trusho. Mais um pouquinho do Lama Santen. Ele muitas vezes durante o retiro ele tinha que sair para cuidar dos filhos, né? Que estavam lá. Aí ele falava para eu falar para o Lama Wallace que ele só estava se ausentando dos ensinamentos porque ele tinha que cuidar dos filhos, né? E o Lama Wallace falou assim, nunca me passou pela cabeça nada diferente disso, que ele tinha alguma coisa muito importante para fazer e não ouvia os ensinamentos, né? Aí o Lama Santen, nessa conversa que a gente estava tendo do Shagtuku Rinpoche, ele falou assim, você falou para o Lama Wallace que na próxima vida eu não vou ser pai? Eu falei, eu não falei não, Lama, porque não é verdade. Eu falei, não é verdade mesmo, eu faço votos que eu seja pai sempre. E eu, na verdade, sabe o que eu tenho vontade? De adotar um monte de criança. Eu queria adotar um monte de criança, porque as crianças elas estão ali esperando, assim, para alguém que tem um olhar para elas e falar assim, olha que qualidade linda que você tem, olha que coisa linda que você pode fazer. Seu Lama Santen também. Então, é isso, Lama Santen. Agora, última prece. Que a grande tradição do Abade Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Tristan Deutsen possa florescer e permear os três reinos.
Que a presença das três joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos três tempos. Quem Lopcho Sun Rindo Chesa Nisa Sun Chapa Pedro Jujo Sun Nawada Midrado Sun Belejo. E a Lama Tsering disse que o Yag do Rinpoche está aprendendo a falar português. Está aprendendo a falar português. Isso é lindo, né? Então tá, amorzinhos. Vou ativar o microfone de todo mundo. Então, beijos 1000. Até dia 25. Tá bom? Tranca esse coelho. Coelhinho. Nós três vamos estar aqui. Não, é vazio. Não era vazio. Não era vazio. Cabeção, não era vazio. Tem que decidir, né, Gê? Você vai tomar uma cuidado. Mas eu esvazio, você reifica e eu é que saio com um hematoma. Então, ele é azul. Lembra que a Lama Wallace falou que a cor azul é ligada ao poder de nada? Tá acordado? Olha, semana. Beijão pra você. Obrigada. Tchau. Tchau, Gê. Bom final de semana para todos. Você também, Fê. Beijo.